E hoje vocês estão vendo mais um episódio do Pokémon Horizon Review Podcast, dessa vez fazendo um review do episódio 17 e 18, dois episódios 17 e 18. E vamos direto ao assunto, primeiro avisando que nenhum desses dois episódios tem algum tipo de relevância na história principal do anime, nenhum tipo progresso é feito em relação ao lance com os Explorers e tal. O que eu acho ok, na verdade. A gente precisa de alguns episódios para poder só relaxar um pouco, não ficar sempre na mesma batida de episódio importante, um atrás do outro. Às vezes a gente precisa relaxar assistindo, os personagens precisam relaxar também. E 12 episódios seguidos com eles relaxando aconteceram. Então, vamos falar sobre o episódio 17 primeiro, que começa com o Watro do Roy. Ficando zangado com o Fuecoco, porque o Fuecoco é um pouco meloso demais. Os dois são pokémons do Roy, então o Fuecoco fica tipo, nós devíamos fazer tudo juntos, vamos ficar colados, vamos comer juntos. E o Watro não gosta tanto assim, né, de ficar junto e tal. Ele até tolera o Fuecoco, mas ele não quer ser best do Fuecoco. Então os dois ficam entrando em brigas. E o Roy que acha um jeito de resolver isso. Enquanto isso, a Oreo coloca a ideia na cabeça da Lico de que talvez ela devesse ter um outro Pokémon, que nem o Roy. E ideia é essa que não tem nenhum tipo de fruto nesses dois episódios, mas deve ter no futuro, eu suponho. Na próxima cena, o Frido tá treinando o Charizard e o Cap, o Pikachu. E o Roy assiste isso e se pergunta como é que eles conseguem lutar e continuarem amigos e blá blá blá. O Roy não, o Frido explica que é só uma luta treino, então isso ajuda eles a se manterem camaradas, porque eles passam a se conhecer melhores enquanto treinam, se conhecerem melhor enquanto treinam. O Roy fica tipo, bom, isso é uma ótima ideia, eu deveria então lutar com o Fuecoco e o Watro juntos. Então o Frido permite que eles lutem contra o Cap ao mesmo tempo. Eles lutam e não dá certo, porque eles não têm nenhum tipo de coordenação, o que faz eles ficarem ainda mais zangados. Só que antes de eles pensarem como resolver esse problema, uma tempestade surge na frente do dirigível e ao invés de ir para trás, eles só continuam indo reto na direção da tempestade, o que não é algo que eu iria aconselhar, mas eles que são os exploradores com experiência e tal. O Roy, o Fuecoco e o Watro não conseguem entrar no dirigível a tempo, eles ficam do lado de fora, no meio da tempestade, o que faz com que o Watro seja puxado pelo vento. E quando ele é puxado pelo vento, ele começa a ativar a habilidade dele, o Wind Power, que aumenta o poder do Watro quando ele está em Tailwind. Eu suponho que uma tempestade possa ser visto como Tailwind tecnicamente. Não é exatamente a mesma coisa, mas eu acho que é perto bastante. Com isso, o Roy tenta descobrir porquê. Aí a Dotto conta pra ele quando os dois. Os três, na verdade, a Lico também tava lá. Os três se reúnem no quarto da Dotto e ela explica que o Watchel aumenta o poder dele quando tem uma grande movimentação do vento e tal. Então o Roy fica tipo, bom, eu só preciso então de muito vento no Watchel para poder enfrentar e derrotar o Cap. Mas como ele vai fazer isso? A Dotto então dá a ideia de que, hey, se ele caísse de um lugar muito, muito alto, ele iria conseguir pegar muito, muito vento na queda no processo de atingir o Pikachu. O Roy então sai do quarto dizendo que isso já é o bastante para ele tem uma ideia e tal. E nós não devemos ver o treinamento, é pra gente ser pego de surpresa e tal. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre é que o episódio começa, na verdade, com a Lico do lado de fora do quarto da Dotto. Porque esse é o episódio que vem em seguida da Dotto dizendo que ela é a Gurumin. Então, claro, como a Lico é uma grande fã da Gurumin, ela fica tipo que nem uma fangirl do lado de fora da porta pensando: oh meu Deus, ela é a Gurumin esse tempo todo, oh meu Deus, será que eu posso falar com ela? Mas eu sou uma fã dela, meu Deus, eu não quero incomodar e tal. É tipo como seria se vocês conseguissem me ver na vida real, só que com a diferença que isso nunca vai acontecer. Então, o chip de Lico e Dotto continua firme e forte, mas a gente não tem nenhuma cena muito importante entre as duas nesse episódio, infelizmente. E nem no próximo também, mas o próximo episódio não tem basicamente nada relacionado com nenhum deles quase. Mas a gente vai falar do próximo episódio na hora certa. O treino acontece. No dia seguinte, então, o Roy desafia o Frido e o Cap de novo para uma batalha. Aí ele surge com a formação de combate dele, que é basicamente ele de pé, então ele faz parte da formação também. O Fuecoco e o Watro.
A ideia dele é disparar o Fuecoco e o Wattrel pendurado na cabeça do Fuecoco o mais alto possível. O Fuecoco então dispara a Ember para baixo, o que faz os dois irem mais para cima de alguma forma, como se ele fosse um balão de ar quente disparando fogo para baixo. E quando eles estivessem altos o bastante, o Wattrel então pula de cima do Fuecoco para poder pegar então a movimentação do vento e atingir o Cap. Isso faz com que ele consiga ativar o Wind Power, o que obriga o Cap a disparar o Thunder Punch dele para poder deflectar o ataque. Então obrigou o Cap a fazer mais do que apenas desviar. Ele teve que fazer um ataque para poder bloquear o ataque do Wattrel, o que demonstra que algum progresso foi feito, mas ainda assim não bastante. O Fuecoco tenta pegar o Cap enquanto ele está no ar, então meio que desprevenido, sem poder se mover. Só que o Cap meio que flutua no ar. Isso daí pega a atenção do Roy, mas o Fuecoco erra por causa disso. E assim eles perdem mais uma vez a segunda batalha. Entretanto, dessa vez, como eles chegaram perto e conseguiram acertar o Cap, isso é bastante para poder criar um elo de amizade entre o Wattrel e o Fuecoco. E assim o drama desse episódio é concluído e resolvido. Então é claramente um episódio meio fileiresco, no sentido de que nada muito importante acontece, mas também tem um desenvolvimento de personagem do Wattrel e o Fuecoco. Claro que eles são pokémons, então o quanto que eles são um personagem meio que depende da sua perspectiva. Tipo, nesses animes de Pokémon, os Pokémons são personagens ou eles são objetos para os personagens usarem em combate? Depende do seu ponto de vista. Claramente o Cap é visto nesse anime como um personagem, apesar de ser um Pikachu, e o Pikachu do Frido. Porque ele tem uma backstory, ele é o capitão da nave, eles realmente perguntam a opinião dele antes de fazer coisas. Então, enquanto eu não posso dizer que todos os Pokémons são realmente personagens, ao invés de objetos, o Cap definitivamente é um deles. Então é bom que eles pelo menos estejam tentando fazer o Wattrel e o Fuecoco terem alguma personalidade e tal. Esse foi um episódio bem razoável, bem mediano, eu dou um 7 de 10. Ele sabia o que ele tinha que fazer, que era gastar uma semana de episódio do anime de forma competente e estabelecer um pouco os personagens desses dois Pokémons. É um episódio que é meio pulável, mas que você pode se divertir assistindo. Então vamos para o episódio 18, que é o grande peixe desse vídeo. Geralmente os segundos episódios, os episódios que tem um número par vindo depois, geralmente são os episódios grandes. Geralmente, nem sempre. Esse episódio é um grande flashback. Vamos ler primeiro o que acontece sem ser o flashback primeiro, pra gente já estabelecer o que está acontecendo. A Liko e o Roy viram o Cap flutuando quando o Fuecoco tenta fazer o ataque nele, o tackle nele. Então eles se perguntam pra Doto, ei, tem alguma chance desse Pikachu poder voar e tal? A Doto acha isso ridículo, mas ainda assim ela fica intrigada o suficiente para querer iniciar uma investigação. Claro que ela não vai ela mesma, ela tipo usa o Rotom celular dela para poder ver o que está acontecendo do lado de fora sem ter que sair realmente. Eles vão até o Frido e o Frido fica tipo tentando desconversar, tipo, ah, vocês sabem, eu conheci ele, não tem nada demais. Basicamente eles tentam descobrir a backstory do Frido com o Cap para poder descrever não, para poder entender esse lance do Pikachu voador. O Frido, entretanto, não diz nada com nada, então eles são obrigados a perguntar aos outros. E a Oreo, na verdade, é a pessoa que conta pra eles o que tá pegando e explica a situação. Ela explica, na verdade, que ela e o Frido são amigos de infância, o que nós nunca soubemos, porque finalmente a Oreo teve algum tipo de desenvolvimento de personagem. Não é muita coisa, é basicamente isso, mas é o bastante para que eu queira shippar os dois. Amigos de infância geralmente sempre são os que terminam juntos, então eu acho que é bom bastante pra mim. A idade dos dois é igual, então faz sentido. A Oreo, entretanto, não é a pessoa que conta a história, ela acha que o Frido é quem deveria contar a história. Então ela faz um anúncio para todo o dirigível dizendo: ei, todo mundo na cozinha. Assim, eu não acho que é a cozinha, eu acho que é a base de operações, mas é na mesa em que eles comem, então deve ser a cozinha. Todo mundo na cozinha, porque o Frido vai agora contar a história de como ele conheceu o Pikachu. Quer ele goste ou não. Ela literalmente obriga ele a contar a história, e contar a história ele conta. Eu não fiz nenhuma anotação em relação ao flashback, porque eu estava ocupado demais vendo o episódio. Eu queria realmente prestar atenção em tudo, então eu espero que eu lembre de tudo, mas eu vou fazer o meu melhor aqui.
O flashback começa com ele no barco, com o avô, que é o velho que fica pescando o tempo todo no dirigível. Com ele basicamente expressando tédio. Tipo, ele não tem interesse real em fazer nada, então ele só fica pescando com o avô para poder gastar o tempo dele. Ele então é convocado para um restaurante pela professora dele, o colega. Eu não lembro, é a mãe da Liko, no caso, que chama ele para poder almoçar. E quando ela descobre que o Frido está completamente entediado, sem ter o que fazer, sem ter o que pesquisar, ela decide: hey, tem uma pessoa que eu acho que você devia conhecer. Ele então é obrigado a ir na madrugada, tipo no meio de um bosque e tal. E quando ele chega lá, ele descobre que a pessoa que ele devia conhecer, de acordo com a mãe da Liko, era um Pikachu, embaixo de uma árvore. Ele fica tipo, por favor, eu já sei tudo que tem pra se saber sobre um Pikachu, tipo, eu não preciso observar ele. Bom, esse Pikachu, no início da manhã, usa o Volt Tackle para fazer um círculo no meio do chão. Isso cria uma tempestade e isso faz com que ele consiga voar por um breve momento. Ele fica no ar, então ele usa a cauda dele para poder planar e não se esborrachar direto no chão. Isso faz o Frido ficar fascinado, porque é algo novo que ele não sabia que era possível, de um Pokémon que ele achava que já sabia de tudo. A mãe da Liko então basicamente diz: ok, você já entendeu o que eu acho que você deve fazer, e vai embora enquanto ele fica olhando o Pikachu. Ele tenta falar com o Pikachu, mas o Pikachu não dá bola pra ele, como já era de se esperar. Ataca o Frido quando ele tenta se aproximar, mas isso não é o bastante para fazer ele desistir. Dias se passam, ele fica sempre indo de manhã cedo para observar o Pikachu. Ele percebe que o Pikachu fica machucado porque ele precisa usar o Volt Tackle para poder voar. E o Volt Tackle tem um recoil, o dano de recoil, que causa dano no Pikachu. E isso faz com que ele decida levar comida para o Pikachu para poder não apenas curar os ferimentos, mas também dar algo para comer, porque ele não procura comida por conta própria. Apesar de que ele devia, considerando o fato de que ele é selvagem, como é que ele sobrevive? Enfim, não importa. Aí chega um dia de manhã em que o Frido percebe que ele não iria conseguir descobrir nada apenas observando o Pikachu. Ele deveria ir até o Pikachu dessa vez. O Pikachu usa o Volt Tackle, como ele sempre faz, só que dessa vez o Frido sobe no Charizard e voa na tempestade do Volt Tackle junto com o Pikachu. Quando eles chegam até o topo, tipo, bem alto, os dois têm um momento em que eles olham um pro outro, o Pikachu perde a concentração e começa a cair, mas o Frido pega ele no ar junto com o Charizard. Isso faz o Pikachu ficar, tipo, super encantado com ele. Oh, meu Deus, eles tiveram esse momento incrível. E isso também convence o Frido que ele deveria ficar com o Pikachu. Ele convida o Cap a acompanhar ele em uma jornada. E o Cap fica convencido e permite que o Frido capture ele. Isso é uma coisa também que eu gosto nesse anime, que não acontece no anime original, nunca aconteceu. No anime original, os Pokémons eles se dão o trabalho de obrigarem um treinador a capturar eles em uma batalha, o que não faz nenhum sentido, porque o Pokémon já deu a entender que ele quer ficar com o treinador, mas ainda assim ele obriga o treinador a tentar capturar ele por orgulho, eu acho. Isso não acontece nesse anime quando o Pokémon decide que ele quer ficar com o treinador. Ele só pula na Pokébola e se deixa ser capturado. Não tem drama só pelo puro prazer de criar drama e tal. É mais realista com o que eu imagino que fosse acontecer. Bom, com o Cap, o Frido então liga para a amiga de infância dele, a Oreo, que finalmente aparece nesse flashback, e basicamente fala: ei, transforma o barco do meu avô em um dirigível gigante. Aí ela ficou tipo: beleza, eu totalmente dou conta de fazer isso. E totalmente dá conta de fazer isso, ela realmente consegue, ela realmente dá conta. Quando o trabalho está feito, ela diz: ok, cadê meu pagamento? Aí ele fica tipo: ah, o seu pagamento? É mesmo? Ah, meu Deus. Mas ela fica tipo: nah, eu tô brincando. Você não precisa me pagar nada desde que você deixe eu entrar no time. E é assim que ela entra no time, é assim que o grupo é feito. As três primeiras pessoas no Rising Volt Tackles são o Cap, o Frido e a Oreo. E é nesse momento em que o Frido também decide que o Cap vai ser o capitão do time e coloca a boina dele de capitão. O que é super fofo, por sinal. E assim o flashback acaba. Basicamente, então, o Frido fala que a mãe da Liko foi quem indiretamente criou o Rising Volt Tackles
e ele deve muito a ela e tal. E a Liko então reflete sobre o fato de que foi a mãe dela então que iniciou toda essa jornada, porque ela fez o time, e então o time conheceu ela, porque ela mesma chamou o time para poder cuidar dela, e isso deu a chance para ela conhecer o Roy e a Dotto. Então a mãe da Liko é tipo super importante e tal. E eles estão a caminho oficialmente de Galar, eles vão estar em Galar no próximo episódio. E é basicamente isso o episódio 18. Um episódio flashback que só serve para poder expandir os personagens e não dar continuidade à história principal. Mas você vai ficar surpreso em ouvir eu dizer que eu acho esse episódio um 10/10, porque ele é perfeito no que ele se propõe a fazer. A história do Frido com Pikachu Cap é extremamente fofa e da hora, faz sentido, todos os personagens condizem, digamos assim, com os personagens que eles são nos episódios normais. Ninguém sai de personagem e tal. O Cap não se abre ao Frido logo de cara. E faz sentido quando ele se abre pro Frido. O Frido não desistir, apesar de literalmente apanhar pro Pikachu, também é super da hora. Nós temos pela primeira vez um personagem sendo eletrocutado por um Pikachu, que acontecia em todo o santo episódio do original, mas acontece dessa vez nesse anime, só nesse episódio, só no 18, e por causa disso é bem mais especial do que normalmente seria. E o que eu posso dizer, cara, 10/10. Quando se trata de episódios de flashbacks, ele foi perfeito, não tem como fazer melhor. Eu acho que se você não gosta de episódio de flashback, não vai ser o episódio pra você, mas quando se trata de episódios desse tipo, eu realmente acho que ele foi tão bom quanto dá pra ser realmente, quanto dá concebivelmente pra ser. Eu sugiro você assista esse episódio, episódio 18, caso você não tenha assistido nenhum e você não está acompanhando a série. É um ótimo jeito de apresentar esses dois personagens, pelo menos. Você pode dizer que os outros dois membros do time podiam ter aparecido mais nesse flashback, eles não aparecem. A garota de cabelo rosa e o Marduk, eles não aparecem nesse flashback nem um pouco. Mas eu acho que isso iria tirar o propósito da Oreo, que o propósito dela é claramente de ser a amiga de infância do Frido que ajudou ele. Se todo mundo aparecer no flashback, a Oreo aparecer no flashback vai perder o impacto, no caso. Então só ela aparecer é útil pra isso, pra poder demonstrar que ela é importante pro grupo. E ela precisa, porque ela tem sido a pessoa menos importante do grupo, sendo bem honesto. Mas ótimo episódio, o melhor episódio da série até agora. Esse episódio é lindo também. Eles fizeram um ótimo trabalho na animação. E também criou a expectativa pro próximo. Se eu for pensar numa crítica real, eu acho que porque é um episódio flashback, com esses dois episódios a gente não teve nada da Liko com a Dotto, o que é uma pena, pra quem é fã das duas. A gente tem um breve momento da Liko sendo uma criança, mas é extremamente breve e não muda nada, então não é realmente importante de se comentar. E é isso. Esses foram os episódios 17 e 18. Ambos tecnicamente são puláveis e você não vai perder nada por pular eles, mas eu realmente aconselho que você veja o 18 pela qualidade dele. Mas dê o comentário dizendo o que você achou sobre esses episódios, se você tiver visto. O que você achou sobre esse episódio do Review Podcast. E é isso. Falou!